Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama a professora Renata Matias, especialista em enfermagem oncológica, professora da Faculdade Venceslau Braz, cedida aqui pela faculdade nesse nosso espaço. Professora, é um prazer recebê-la. Bem-vinda de volta ao Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes, da Panorama. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e levando informação aí para a população. Sempre relevantes. Professora Renata, eu gostaria que, nosso assunto é o Novembro Azul, então eu gostaria que você rapidamente explicasse o que é esse Novembro Azul, que campanha é essa que fala assim abrangentemente da saúde integral do homem? Então, Otávio, Novembro Azul é uma campanha mundial a respeito da saúde integral deste homem, Começou-se a vincular no mundo, começou na Austrália em 2003, e estava bem voltado para as questões oncológicas mesmo, em relação ao câncer de próstata. Então, foi vinculado já com esse objetivo. No Brasil, isso chegou por volta de 2014, onde já começou-se aí a vincular essa questão da saúde do homem, Otávio? Porque, assim, o homem, ele tem a questão da masculinidade dele, ele se sente ferido ou até mesmo vulnerável quando ele trata a respeito de assuntos de saúde. Então, o que nós estamos aqui para desmistificar isso? O homem, assim como todos os outros seres, passa por um processo natural. Então, a saúde, a vida, ela tem os seus desequilíbrios. E o homem, ele não foge dessa situação. Mesmo, e a sua masculinidade, ela não é ferida por conta disso, Então, é importante que a gente fale a respeito dessa saúde do homem. Agora, quais são os principais problemas na saúde do homem? Então, Otávio, os problemas da saúde do homem, eles estão bem vinculados também ao comportamento que esse homem teve ao longo da vida. Então, se a gente for pensar num órgão que ele começa a trabalhar ainda no ventre materno, são os problemas cardiovasculares. Então, os problemas cardiovasculares, os homens são acometidos amplamente. Os problemas pulmonares, muito voltados para questões, às vezes, laborais, para questões de hábitos de vida, Por exemplo, o fumo, o uso de bebida alcoólica. Apesar das mulheres, estar aí também ocupando e tendo esse tipo de comportamento, ainda está intimamente ligado a esses comportamentos com o ser homem, Professora Renata, você acha que é isso que leva o homem a morrer, na média, mais cedo que a mulher? Ele já ele começou com essas práticas há mais tempo? O ser homem, ele já começa com uma vulnerabilidade desde a concepção, Então, o homem, ele morre mais, por exemplo, os abortos, Sejam eles espontâneos. Na maioria das vezes são de homens, Na sua infância, está ligado aí com algumas atitudes que são inerentes ao ser menino, no caso, Os acidentes domésticos. Depois, na adolescência, o uso, de drogas ou até mesmo alguns comportamentos de risco, mais agressivos, violência, mais muito ligado a essas questões hormonais que são inerentes ao homem. Então, respondendo a sua pergunta, os homens, eles se tornam mais vulneráveis porque eles acessam os serviços de saúde ou ações relacionadas à saúde tardiamente, porque ele não se sente pertencente, às vezes, a uma questão de saúde. Você pode observar que, às vezes, ele só procura porque tem aí uma mulher que preocupa com ele, ou que uma mãe, uma namorada, uma esposa, ou até mesmo um companheiro que observa situações com este homem. Então, o que leva esse homem a sofrer aí efeitos aí deletérios em comparação à mulher, realmente é essa dificuldade do acesso
desse homem aos serviços de saúde. Dificuldade imposta por ele mesmo, né? Imposta por uma sociedade ainda conservadora, que carrega ainda algumas situações preconceituosas em relação à saúde, né? Que é contrário até mesmo à natureza, né? Por exemplo, eu não citei na questão anterior, né? Mas o câncer de próstata, ele é incidente na população masculina, ele é o segundo tipo de câncer mais comum nessa população. E ainda, né, Otávio, eu estou aqui para clamar aí, né, para os seus ouvintes aí, que não há espaço mais na sociedade para preconceito. Né, assim, Verdade. Quantas vidas masculinas aí, homens aí, importantes aí dentro de um seio familiar, né, dentro de um laço afetivo, que tem a vida ceifada em muitas situações por não realizar um exame que é um exame rápido, né, um exame que proporciona ali o diagnóstico precoce. Eu tenho um dado para falar para você, Otávio, para os nossos ouvintes, que infelizmente no Brasil ainda se morre muito por câncer de próstata e cerca de 90% é altamente curável. Por quê? Porque é diagnosticado tardiamente. Né? Os sinais e sintomas, o câncer de próstata ele é assintomático. O homem, no início, ele não tem sinal e sintoma algum. Olha só, então quer dizer, quando ele vai descobrir que tem, já era, né? Quando ele vai descobrir, em muitas situações, ele já está no estágio avançado. Né? Aí a gente já começa a falar um pouco dos fatores de risco. Então, você aí, homem que está ouvindo, ou até mesmo, né, mulheres aí que estão, né, tem homens aí no seu contexto familiar, prestem bem atenção em relação à idade. Otávio, a partir dos 40 anos, há aí um declínio da testosterona. O homem já foi bombardeado aí de testosterona, a próstata dele. Então, ele já começa a ter alguns riscos, né? Quais são, te interrompendo, aproveitando esse gancho aí, quais são os fatores de risco principais para isso? Prestar bastante atenção em relação à hereditariedade, né? Nesse caso do câncer de próstata, se alguém da família já foi acometido, seja ele pai, né, irmão, tio. Então, a hereditariedade, quanto mais membros da família foi acometido com esse câncer, isso é um fator preditivo, é um risco maior que esse homem tem, né? Então, a hereditariedade. Outra coisa também, Otávio, que é importante, a etnia. Homens aí, negros, né, da etnia negra, tem um risco aumentado do câncer de próstata. Então, eu vou falar aqui para você e para a população que a partir dos 50 anos é necessário que se faça o exame, né, o exame clínico, que é o exame de toque, e também o exame de sangue. Mas você aí, né, que é da etnia negra ou tem uma descendência massiva, isso pode ser que isso anteceda, né? Então, a partir dos 40, 45 anos, essa população ela deve ser rastreada, porque ser negro já aumenta o fator de risco para o câncer de próstata. Quer dizer, então isso aí é quase 90% da população masculina brasileira, porque todos nós temos o pé na África. Pois é, então é importante, assim, eu considero tão importante esse espaço, eu gosto tanto de vir aqui, Otávio, porque é para alertar a população, né? Nós Muito temos obrigado. aí uma responsabilidade aí com a população e informar, porque o conhecimento, ele liberta, né? Ele é libertador. Verdade, verdade. E então vocês aí, né, que nós somos, né, altamente aí, graças a Deus aí, miscigenados, né? Então, olha aí, gente, é importante, a partir dos 45 anos, já estar aí antenado em relação ao câncer de próstata, né? Que ele é assintomático. No entanto, é importante o homem prestar bastante atenção em alguns sinais e sintomas. Posso falar? Faz. Preste atenção aí, homens. Se
fazer xixi em pé, né? Às vezes a mulher não gosta, nossa, a tampa da privada ele não levanta, aquela discussão dentro de casa. Mas já que, por exemplo, fez xixi em pé, teve mudança no jato urinário, nossa, outrora o meu jato urinário era forte e agora ele perdeu a força. Então tem alguma coisa que precisa ser investigado. Outra coisa, eu vou fazer xixi e sai um pouquinho de sangue, né? Então, assim, tem alguma coisa que não tá coerente. Eu vou ao banheiro, tenho vontade de fazer xixi, mas quando vê eu não tenho aquela sensação de que eu urinei completamente ou que aquele homem tem urinado completamente. Isso é um fator importante. Outro fator, Otávio, alterações na relação sexual. Né? Por exemplo, olha, teve alguma disfunção, né, erétil. Então, é importante que todos esses dados, ele tenha um auxílio de um profissional. Né? Olha, gostei. A forma elegante como a professora Renata colocou, você entendeu? Então, chegou na hora H, você não chegou junto? Não compareceu. Não compareceu. Aqui, ó, linguagem científica é outra coisa, né? Não compareceu. É motivo para preocupação, porque se já tem mais de 45 anos, pode ser um indício, né? Sim. Otávio... Muita gente atribui isso à questão mental. Não, é um bloqueio mental, estou traumatizado, estou cansado, mas pode não ser, né? E tem exames para isso. Tem exames que percebem que aquele homem, ele tem uma disfunção erétil por conta do psicológico, porque há exames para isso, ou se tem algo físico que tenha incomodado ou atrapalhado esse desempenho. Maravilha. Mas ainda nesse assunto, Otávio, os homens, eles têm uma questão assim de higiene que é importante que a gente fale. Né? Porque apesar do câncer de pênis não ser um câncer aí muito incidente, nós temos visto a cada ano aumentar aí os casos de cânceres de pênis. E um fator assim que é assim uma prevenção é a higienização com água e sabão. Você acredita? Coisa simples, né? Coisa simples de ser feita, né? E até mesmo a cada micção é importante que aquele homem higienize a glande, né? E exponha ali aquele prepúcio, porque o que acontece? Isso fica suscetível à proliferação de bactérias, à proliferação de micro-organismos que mantém aquele meio propício para desenvolver células ali anômalas. Então esse recado serve para as esposas, namoradas, companheiras, etc., porque pode ser um indício, pode estar começando um problema grave ali e sem que o parceiro saiba, né? Sim, é importante então, né? Por exemplo, quando nós estamos aqui falando, é justamente porque às vezes o olhar do outro, né? O outro que nos ama percebe muito mais coisa do que nós mesmos, né? Então, assim, você aí que está nos ouvindo, que está tendo essa oportunidade de ouvir, se tem algum homem ao redor, conscientize esse homem a procurar, né, acessar essa saúde, porque prevenir é melhor do que remediar, claro, né? Então estamos aqui para isso. Muito legal, muito legal. Renata, rapidamente eu gostaria de saber de informação sobre mudando de assunto, do vestibular da faculdade Venceslau Braz. Vai ter, tá indo bem, já está com inscrição aberta, como é que tá lá? Otávio, o vestibular tem ido muito bem, as inscrições, né? Ainda estamos na fase de inscrições. Eu tenho certeza que a visibilidade da enfermagem, né, principalmente nesses momentos, tem feito aí, tem despertado olhares aí dessa parcela aí da juventude, né? Então, as inscrições, elas ainda estão acontecendo, elas vão ocorrer até o dia 7 de dezembro pelo Instagram da faculdade, que é @FWB Itajubá. Nos dias 8 e 9 de dezembro, as inscrições serão presenciais lá na Faculdade de Enfermagem, que fica lá perto da Santa Casa. E o vestibular será no dia 12 de dezembro. Será presencial, vai ter uma redação no valor de 100 pontos. Maravilha. Então a prova é uma redação apenas? É uma redação. Presencial. Então as pessoas têm que se preparar para ir até lá. Então repete aí para o Instagram. O Instagram
É @FWB Itajubá. Itajubá, tudo junto? Tudo junto. FWB Itajubá. Isso, Não é? FWB Itajubá. Agora, se alguém quiser ter mais informação sobre essas questões de saúde do homem que você colocou com muita propriedade aqui, professora Renata, como é que elas podem fazer? Otávio, nós estamos aí disponíveis, né, à faculdade, então eu coloco aí o meu vínculo institucional, o telefone é 3622-0930. Também aí disponibilizo o meu Instagram, que é @renatamatias.enf. O Matias é com H? Não, o Matias é Matias sem H. É T sem H. É, Matias o T sem H. Simplinho. Isso. E Isso, o telefone e o meu Instagram. o Instagram, repete, @renatamatias.enf. Ponto .enf. Ponto .enf, De eu sou enfermagem. enfermeira. Enfermagem. Isso, Com isso. muito orgulho, Com né, muito professor? orgulho. Renata, olha, valeu demais, muito obrigado. Você coloca as coisas de uma maneira assim maravilhosa, doce e ao mesmo tempo incisiva. Então o recado também para as mulheres, né, que as mulheres é que fazem essa motivam, vamos dizer, os companheiros a se tratar e evitar, né, deixá-las para trás, né, na vida, no caminho da vida, porque realmente é muito triste. O pior não se me permite, não é o fato de morrer só. É o trabalho que dá antes disso, né, Renata? Exato. Porque a morte pelo câncer de próstata não é tão rápido quanto se pode imaginar. Pode ser, às vezes, um sofrimento que leva tempo, seja muito doloroso para todos os envolvidos, para a família também, né? É verdade. Renata, É verdade. valeu demais, obrigado. Otávio, eu que agradeço e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Um grande abraço. Essa é a professora Renata Matias, especialista em enfermagem oncológica da Faculdade Venceslau Braz, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.